Que Deus nos abençoe. Abençoe esse sábado, abençoe o nosso final de semana. Queremos lembrar que neste final de semana, neste sábado, encerra-se a Semana da Família. Então, em muitos lugares, né, em todo o Brasil, encerra a Semana da Família, especificamente aqui em Vitória, Espírito Santo, em todas as dioceses envolvidas estarão hoje concentradas ali no Convento da Penha, a partir das 14 horas. Então fica aí o convite, sairá também da paróquia aqui de São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, dois ônibus. E estaremos lá, glorificando a Deus e abençoando as nossas famílias. Reflexão do dia 16 de agosto de 2025, 19ª semana do Tempo Comum, sábado, cor litúrgica verde. E hoje, o santo do dia, Santo Estevão da Hungria, rei, diplomata e caridoso. Século X, Santo Estevão da Hungria, nasceu por volta do ano de 969, na região da Polônia, atual da Polônia, e não Polônia, Polônia, atual Hungria, área onde as tribos magiares, povos dominados pela Alemanha e França, se instalaram e conheceram o cristianismo. Este contato proporcionou que inúmeras pessoas fossem aos poucos se convertendo e abraçando a religião católica. Fundou hospitais, asilos, creches para a população pobre, atendendo especialmente os abandonados e marginalizados. Com toda a sua humildade, fazia questão de tratar pessoalmente os doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso e diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador da Bizânico, adquirindo também o dom da sabedoria. Assim transformou a nação próspera e o povo húngaro num dos mais fervorosos seguidores a Cristo e da Igreja Católica. A ti, querido Estevão, mestre da caridade, pedimos que rogue pelos nossos políticos e líderes sociais, a fim de que se tornem verdadeiros discípulos da tua virtude de magnânimo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Estevão, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Josué, capítulo 24, é a sequência da leitura de ontem. Eu quero lembrar que Josué está renovando agora um voto, um novo pacto com o Senhor na região de Siquém. Então, guarda esse nome, Siquém. Nós vamos ver na leitura aqui que Josué renova esse pacto e alerta o povo para as consequências caso o povo quebre esta aliança com Deus. E no Salmo, no responsório de hoje, Salmo 15, o Senhor é a porção da minha herança. Então o salmista pede para que ele seja guardado no colo, no coração de Deus, porque em vós me refugio. Então o salmista ele entende que ele é fraco, que ele é pecador, mas ele pede que seja guardado, como uma criança que sobe no colo de Deus. Uma criança é guardado pela sua mãe, é guardado pelo seu pai. Então assim nós queremos ficar guardado no colo do Senhor. E aliás, o evangelho de hoje, Mateus 19, de 13 a 15, fala exatamente isso. Jesus então acolhe as crianças. Deixai que as crianças venham até mim, não proibais, porque o reino dos céus é delas, pertence a elas, né? Então, para sermos pertencentes ao reino de Deus, temos que abraçar Cristo e a Deus como crianças, né? Sem maldade. Nosso desejo tem que estar voltado para o Senhor. Vamos ouvir então a palavra do Senhor. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué disse a todo o povo: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero.
e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos, por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós, e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: tirai do meio de vós os deuses estranhos, e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia, Josué estabeleceu uma nova aliança com o povo, e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e levantou-a ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra que estás vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo para que fosse cada um para suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças,
e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aí no evangelho de hoje nós temos duas conotações para criança, né? A conotação da palavra criança no sentido de sem maldade, de ter esperança, de confiar totalmente. Então, quando nós nos colocamos nesta condição de criança, nós pertencemos ao reino de Deus. Deixai as crianças, não a proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Nós não podemos ser criança no sentido de irresponsabilidade, inconsequentes. Então, uma criança, se ela pegar uma faca e ficar brincando, certamente vai se cortar. Pegar um vidro, ela vai se cortar. Se deixar uma criança sozinha na beira do mar, possivelmente ela vai se afogar. Então, não é nesse sentido de irresponsabilidade, é o sentido de espiritualidade voltada para Deus, de total confiança, aquele que se coloca no colo de Deus. Olha o salmo de hoje, o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois o meu Senhor. É uma criança no colo de Deus. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu estou no colo de Deus. Então, é nesse sentido que o Santo Evangelho compara o reino de Deus a essas crianças que são acolhidas pelo Senhor. Mas agora vamos voltar à primeira leitura. Na abertura do programa de hoje, eu pedi a você que lembrasse que Josué está sobre uma pedra que servirá de testemunho, num local chamado Siquém. Então, essa região de Siquém é uma região nobre, é a primeira entrada de Josué para Israel. Então, lá ele faz um novo pacto com o povo, uma nova aliança, né? Ele fala: não podeis servir ao Senhor, pois ele é um Deus santo. Não podeis servir ao Senhor e outros deuses, porque Deus é ciumento, não suportará vossas transgressões e pecado. Se abandonares o Senhor e servir a outros deuses estranhos, ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará. Então, Deus não trata mal ninguém, nem vai aniquilar ninguém. Mas é só deixar o povo por conta própria que eles fazem isso uns com os outros. Sem Deus, o homem é uma total miséria. Sem Deus, o homem fica depravado, violento, agressivo, ele mata e morre. É Deus que nos dá esse equilíbrio à nossa alma e nos dá a naturalidade do perdão, da sensatez, do equilíbrio. Tá? Não existe nação sem Deus. Tentaram fazer isso na Revolução Francesa, excluindo Deus, e você viu o que, que aconteceu, né? A Revolução Francesa não deu certo, depois teve que viver sob o domínio de Napoleão, logo em seguida, porque não tem mais, não tem homem sem Deus, não consegue dar um passo sequer com sanidade, ele se torna louco. Eu estou falando de uma agressividade tão grande que na Revolução Francesa as autoridades pensaram até em liberar o canibalismo, ou seja, os açougues vender carne humana. Isso foi para a corte, para a decisão política, porque a fome era tamanha e toda hora matavam um aqui, matavam outro lá, guilhotina aqui, guilhotina lá, e aquela carne estava sendo desperdiçada. E como eles levaram estas carnes para servir aos presídios, como é que eles alimentavam os presos que iam morrer nos outros dias, se estava todo mundo passando fome. Eles pegavam a carne humana e servia nas refeições. Então, isso aí, vamos, se estão comendo carne humana, estão gostando, e cada vez está vindo mais prisioneiro gordo, então eles pensaram, vamos liberar essas carnes também para vender. Olha o absurdo disso. Eu estou falando disso porque esse pacto que Josué faz com o povo, o povo aceita colocar Deus. Josué deixa bem livre. Ó, vocês estão livres daqui por diante. Já chegamos na terra prometida. Quem quiser ir embora, vai embora. Mas quem quiser ficar, vai ter que seguir a lei do Senhor. E essa pedra que eu estou falando sobre ela servirá de testemunho
do que eu estou falando com vocês. Agora eu e minha família vamos ficar. E o povo então assumiu fazer aí um pacto com o Senhor, uma nova aliança. Bom, Josué encerra falando. Então, está aqui Deus como testemunha e esta pedra como testemunha. Então, se vocês não cumprirem isso que eu estou falando, vai acontecer uma maldição sobre vocês. 332 anos depois, ali na região de Siquém, exatamente naquela pedra, o povo de Siquém faz um pacto com Abimeleque, que é a figura de Satanás, trouxe para a região cultos satânicos. E outra coisa, acabaram de matar os seus irmãos, que eram descendentes de Gedeão, e propôs ao povo: olha, é melhor que um só reine sobre vocês, e com a ajuda de vocês eu vou reinar sobre todo Israel. Então o povo se uniu àquele homem mau, satânico, que virou as costas para Deus. Resultado disso, sobre aquela pedra, exatamente ali onde Josué estava falando, e o povo de Siquém é queimado por Abimeleque, que ficou louco, começou a perseguir o próprio povo. Eles se refugiaram numa torre e ficaram ali concentrados com as suas mulheres e filhos, enquanto Abimeleque partia com o seu exército contra o povo de Siquém. E ali ele botou fogo na torre e queimou o povo de Siquém. Então, está aí este pacto que o povo fez e esqueceu, né? Porque de geração em geração foi perdendo a natureza da fé. O povo, deixando de ser criança e acolhida no Senhor, começou a fazer besteiras por conta própria, e assim aconteceu toda essa desgraça sobre o povo de Siquém. E aquela pedra ficou ali como testemunho de tudo isso que estava acontecendo. Bom, nós somos livres para seguir outros senhores. Deus nos deu a liberdade. Tem muita gente que faz opção de seguir a Satanás na prostituição, nas farras, nas drogas, nas orgias, nas noitadas. Tem muita gente que já fez essa opção. Eles estão ali sobre as maldições em seus corpos. Isso, lógico, que vai virar uma consequência nefasta na vida deles, né? Agora, outras pessoas fizeram a opção de seguir a Deus. Então, seguir a Deus nos torna como que crianças no colo do Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Em meio a este mundo, este vale de lágrimas, eu quero estar no teu colo, eu quero estar sendo acolhido. Que o seu, Salmo 34, que os seus anjos acampem ao meu redor, que o Senhor me livre de cada tormento, assim como fala o Salmo 34, né? Então, queremos ser como crianças, acolhidos pelo Senhor, e livra-nos de todo o mal. Que o exemplo que esse povo de Siquém passou, que nós não passemos. Que nossa vontade e nosso desejo seja sempre voltado para Deus. E dai-nos, Senhor, sabedoria, inteligência e discernimento para ensinar aos nossos filhos a sempre te louvar e te bendizer, netos, bisnetos e toda geração futura. Que estejamos conscientes que temos que preparar um povo que há de testemunhar e te acolher em vossa vinda gloriosa. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é este programa, que tem por finalidade fazer estudo bíblico, fazer pregação, ensino sobre as palavras que compõem a liturgia, para que possamos entender a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus, através da liturgia de hoje, é que sejamos crianças, é que nossas intenções e nos nossos medos e pânicos estejamos no colo do Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.